Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Jornal Potiguar Notícias. Jornal esse que leva entretenimento, leva notícia, leva coisa boa. E hoje estamos aqui com mulheres empoderadas, com mulheres que fazem a diferença. Vamos falar de temas de suma relevância, empreendedorismo, né? Direito, vamos falar sobre direito sistêmico com a doutora Natália. E aqui nós estamos com uma mulher que eu admiro, que eu procurei ela para estar aqui, porque ela faz a diferença e ela representa esse momento de Páscoa, né? Onde a gente compartilha, a gente simboliza esse momento através de chocolates. Estou aqui com Virgínia Mello, a nossa querida, maravilhosa, linda, empoderada, a cooperada da Copenhague Natal. Hoje ela é cooperada das 3 Copenhagues, onde eu tenho a oportunidade de, nos meus momentos livres, ir lá tomar um café, conversar, relaxar, que é isso que o chocolate faz, não é isso, Virgínia? Exato. Olá, bom dia, Samuel, bom dia a todos. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer esse convite, né, por estar aqui participando do seu jornal, né? E realmente a Copenhague é assim um momento de prazer, de descontração. E quem não gosta de tomar um chocolate ou um café, um momento de relaxamento, né? Isso mesmo. Hoje aqui em Natal nós temos 3 franquias, né? Isso. Uma em Petrópolis, que foi a primeira. Nós temos o Natal Shopping, que é a que eu talvez mais frequente, e a Midway, né? Que hoje é no 3º piso no shopping. Nos conte como foi a história da primeira loja e esse sucesso que é a Copenhague. Olha, começamos no ano de 2000. Foi um momento muito importante na minha vida, onde eu mudei totalmente, porque a minha vida eu vinha na área da carreira jurídica. Eu tenho 2 formações, eu sou administradora e advogada, estava advogando com umas amigas no escritório e até estudando para alguns concursos na área de jurídica, de direito. Eu queria muito ser promotora, né? Porque eu gosto muito de defender os direitos de pessoas, né, que são indefesas, menos favorecidas, podemos dizer assim. Isso, exatamente.
E, assim, busquei, mas não obtive êxito alguns concursos e veio, de repente, a Copenhague, um momento, assim, inesperado na minha vida para empreender. E eu abracei esse momento, que foi uma oportunidade. A franquia já existia aqui em Natal, era uma franqueada que estava retornando para São Paulo, e eu comprei essa franquia Copenhague. Eu já a conhecia, já era cliente da Copenhague, eu amo os chocolates da Copenhague, mas até então eu não pensava em empreender, né? Eu pensava em seguir a carreira jurídica. Houve uma virada na minha vida, totalmente, né? Eu abracei essa nova carreira que realmente hoje eu sou apaixonada. Literalmente eu digo que corre chocolate nas minhas veias e não sangue, né? Porque eu consumo chocolate diariamente, antes dos 22 anos, mas os 22 anos que eu consumo diariamente. Então, eu me debrucei totalmente nessa área, fui estudar, porque embora eu tenha um curso de administração, mas a gente precisa sempre estar se atualizando, e eu fui buscar coisas novas no Sebrae, cursos novos, e fui procurando me atualizar, mesmo dentro da franquia. Virgínia, e como é, assim, deixar de ser advogada, que é uma profissão que muita gente almeja? Eu sou advogada, eu digo que eu amo ser advogada e é o que eu sou. Aqui eu sou uma parte do que Samo é. Samo de verdade é ser advogada, porque assim como você, adoro defender os direitos, mas assim, essa mudança não foi dolorida para você, e ao mesmo tempo você se descobriu como empreendedora, como CEO, como mulher que faz a diferença? Confesso a você, Samuel, que foi bastante difícil, né? Levei algum tempo, né, para tomar essa decisão, porque na minha vida eu tinha planejado realmente a carreira jurídica, né? Surgiu a oportunidade da Copenhague, eu queria conciliar as duas carreiras, porém chegou a um determinado ponto, um determinado tempo que eu tive que fazer uma opção, ou uma ou outra, porque eu fiquei trabalhando um período com as duas, né? Conciliando, quando eu tinha somente a loja de Petrópolis. Mas quando eu decidi expandir e abrir a loja do Natal Shopping, a qual eu trouxe a Copenhague completa com a cafeteria, ela demandou muita energia, e eu realmente ali eu pus um ponto final na advocacia. Embora hoje ainda tenha uma OAB, mantenha um relacionamento com a OAB e tudo, e meus amigos. E aí eu decidi abraçar literalmente a carreira do empreendedorismo, que eu não me arrependo, eu amo o que eu faço, eu me dedico agora. É uma carreira que você vivencia muitos desafios com uma carreira de advogada, que você sabe muito bem que a gente enfrenta muitos desafios na carreira da advocacia. Com certeza, Virgínia, mas assim, dentro desse universo empreendedor e desse universo de franquias, existe todo um rol hierárquico, onde existe uma administração, e você fez parte dessa diretoria, não é isso? Você fez parte, onde você trouxe novas visões, novas perspectivas. Nos conte o que a sua presença fez de diferença nessa gestão e qual período foi? Foi. A Copenhague, ela criou o conselho, né, de franqueados. E eu sempre fui muito precursora dentro da nossa regional, Norte e Nordeste, né? Nós temos um programa de excelência, Samuel, que eu já ganhei primeiro lugar mais de uma vez. Esse programa de excelência é um checklist enorme. Eu já consegui colocar as 3 lojas em primeiro lugar na Convenção de Salvador. Então, assim, foi um marco. Nunca ninguém no Brasil conseguiu colocar 3 lojas
100% num programa de excelência, que é muito difícil. É verdade. Nós temos muitas auditorias, nós temos auditoria presenciais, nós temos o cliente oculto, nós temos auditoria financeira, né? Nós temos auditoria comercial, que são as metas. Então, são muitos desafios. Eu fiquei, assim, realmente nessa convenção extasiada, né? E outras vezes também ganhei com uma loja. E também ganhei segundo lugar e terceiro lugar várias vezes. E, assim, quando o conselho foi criado, o meu consultor já sugeriu o meu nome, né? Virgínia, eu sugiro que você seja candidata, porque para ser conselheira, você precisa preencher vários requisitos, né? A franquia Copenhague é uma franquia tradicional, bastante exigente. Por quê? Porque para manter o nível de qualidade dos produtos Copenhague e o nível de padronização das lojas, há necessidade desses programas, há necessidade de todo um perfil de franqueados, né? E eu realmente, assim, atendo esses requisitos e são poucos os franqueados dentro da regional. E um dos requisitos era estar dentro desses programas de excelência. E aí eu encarei o desafio e me candidatei dentro da regional. Tinha outra colega, mas eu ganhei em primeiro lugar e abria-se a votação para o Brasil. E eu fui a terceira mais votada. São 7 conselheiros, né? São 7 regiões que a Copenhague divide o conselho. Que massa, né? Que assim, mulher, eu tenho uma frase que diz: quer algo bem feito, entregue uma mulher ocupada. E nada diferente disso para ser o que é o sucesso da Copenhague. Mas você representa, através da sua franquia, né, das suas lojas, uma simbologia muito importante, que é a Páscoa, né? O renascimento, a morte de Cristo e o renascimento de Cristo. E para isso vem a parte boa, que é a parte comercial, que é a simbolização do presentear. Quem é que não gosta de ser presenteado com chocolate? Mas, assim, dentro dessa perspectiva da Páscoa, o que a Copenhague tem oferecido, as metas têm sido alcançadas, vai passar aqui um pouquinho do calendário, depois para o portfóliozinho, para a gente ver as opções de ovos, que são inúmeras. Que você fala um pouquinho dessa questão da Páscoa, de como está sendo as metas, se as metas estão sendo alcançadas, porque sabemos que estamos numa grande dificuldade financeira, isso é mundial, essa crise financeira. Então, infelizmente, os ovos de Páscoa não têm sido a prioridade em muitas famílias, mas diante das metas impostas, elas têm sido alcançadas? Sim. Nós fazemos, Samuel, o nosso planejamento com, no mínimo, 7 a 8 meses de antecedência o pedido de Páscoa, né? Porque tem toda uma logística, tem toda um trabalho na indústria para ver a produção de insumos, de embalagens, de tudo isso. E eu apostei 25% de crescimento esse ano na nossa Páscoa. E nossa Páscoa, ela está indo muito bem, graças a Deus. Acredito eu que a gente vai bater as nossas metas, sim. São arrojadas, confesso, mas eu acredito sempre nessa data, porque nós temos sempre nos surpreendido à procura dos clientes, dos ovos da Copenhague. Porque o ovo Copenhague, ele é um ovo que não pode deixar de existir na casa do cliente, né? Porque é um ovo saboroso, delicioso. E esse ano a Páscoa Copenhague, ela focou muito nos gourmets. A gente trouxe o ovo com colher. E o tema desse ano veio bastante inovador, veio a Páscoa é tempo de transformar. E o símbolo da Páscoa foi a borboleta.
Estou toda arrepiada. Por que a borboleta? Porque ela se transforma. E esse é o momento que a gente está vivendo, é o momento de se reinventar, de ressignificar. Nós passamos 2 anos com as portas literalmente fechadas, né? O primeiro ano da Páscoa foi um desafio enorme, né, para nós. Nós nunca tínhamos trabalhado, eu aqui, nossa equipe, plataforma digital, delivery, nós nunca tínhamos trabalhado e com a graça de Deus, sabe, nós conseguimos escoar toda a nossa Páscoa, o ano passado também. Então, assim, esse ano nós estamos sentindo uma procura muito grande, a necessidade do cliente ir à loja, a alegria de saber que de poder reencontrar os amigos, a família, Samuel. Então, eu estou percebendo isso, é uma Páscoa de alegria, de reencontrar, sabe? É verdade. Apesar de estarmos saindo, eu estava conversando com um colega médico e ele disse que ninguém escuta mais falar em Covid, né? Covid, a gente só escuta falar de vez em quando, eu acredito que é a falta de sintomas. Graças a Deus, em decorrência da vacinação, da conscientização Sim. da população em estado humano, e assim a gente poder, sim, hoje está andando no shopping sem máscara, graças a um decreto, com toda a cautela e todo o cuidado, a gente tem a oportunidade de sentar lá na sua loja e desfrutar, degustar de um maravilhoso chocolate ou de eu pelo menos eu fico feliz, eu fico extasiada, ganhei o meu, muito obrigada, mas assim, diante desses desafios, né, que veio o Covid e que a gente, infelizmente, a gente não sente tanto aqui essa questão da guerra, mas é algo que a gente se sensibiliza com o outro, porque a gente sabe que aquelas pessoas, elas não vão poder contemplar de uma Páscoa porque são pessoas refugiadas. Mas nós temos a oportunidade de viver esse momento. Então, que a gente viva esse momento de forma intensa e que a gente desfrute do que é bom. E o que é bom é comer chocolate. Mas diante de todo esse resquício que foi a pandemia, vocês sofreram muito com esse mercado parado durante esse período e agora está recuperando, ou se manteve, apesar de todas as dificuldades, como você falou, e toda a readaptação ao novo, né? Porque o novo é o quê? É o delivery, o novo Isso. é as redes sociais, é essa venda virtual. Isso, nós sofremos um pouco, né? Porque a cafeteria parou, né? E nós temos uma cafeteria altamente forte, né? Isso realmente significa, bastante significativa essa venda na nossa receita. Mas nós conseguimos superar. O importante foi isso, né? A Rede Copenhagen, ela conseguiu reinventar. Ela, nesses 2 anos, eu participei uma parte ainda como conselheira, nós conseguimos evoluir muito, nós conseguimos inovar bastante, canais digitais que hoje o cliente tem facilidade em comprar. Hoje nós temos todas as plataformas, iFood, o Rappi, nós temos os WhatsApp direto, né? Só entrar na loja que a gente faz as entregas direto, se não quiser usar as plataformas digitais. Então, tudo isso veio para quê? Facilitar a vida dos nossos clientes. Mas a venda presencial ainda é mais forte, porque é o elo do relacionamento. Hoje as necessidades são outras. Eu percebo que é o relacionamento, né, que ficou, porque as pessoas ficaram tanto tempo em casa e usando até disso, que hoje elas têm a necessidade de reencontrar outras. É verdade. Mas e ainda essas plataformas estão cada vez mais atuais, porque às vezes estão em casa, então
na comodidade e querem solicitar aquele chocolate de sua preferência e aí entram lá e solicitem. A gente faz um atendimento com excelência, chama. Que esse é o nosso objetivo, que os nossos clientes eles se sintam bem acolhidos, que recebam o nosso chocolate em casa com qualidade. Esse é o meu prazer de servi-los, cada um dos nossos clientes. Eu sou suspeita porque eu sou fã, eu tenho intolerância à lactose, então essa inovação também ela é real dentro dos chocolates. Hoje a gente encontra chocolates para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, que têm suas restrições alimentares, e a Copenhague traz isso também, né, Virgínia? A Copenhague, ela sempre busca atender a demanda dos nossos clientes. Ela sentiu a necessidade dos nossos clientes, a procura do glúten, da lactose, né? Então, ela atende esse público como ela atende o público diabético, né? E o fitness. Então, a linha So Good, ela veio para atender a esse público com essas restrições alimentares, Samuel. E esse chocolate, ele é feito com a qualidade excelente que você degusta e você parece que não está degustando um produto com restrição alimentar. Você já provou e você sabe disso, ou não é? É verdade. É um chocolate que mata a nossa vontade, porque eu sou chocólatra. Às vezes, à noite, eu furo a dieta. Literalmente, a minha nutróloga já veio aqui semana retrasada e ela sabe que às vezes eu furo a dieta, mas eu furo com chocolate, porque coisa boa é comer chocolate. Pois é, inclusive esse ano nós trouxemos o ovo exagero So Good amendoim. Ele veio maravilhoso, gente, com creme de amendoim, maravilhoso, Sam, é irresistível. Deve ser uma delícia, gente. Eu estou aqui conversando com essa maravilhosa mulher. Virgínia, eu conversando com você, eu fico muito feliz porque, assim, eu gosto de conversar com mulheres. E ontem eu estava gravando outro programa e eu estava dizendo como outras mulheres, histórias de outras mulheres fazem a diferença na gente, né? Na nossa vida e acrescentam. Você que é do interior de Caicó, né? Sim, lá de Caicó. Orgulho. Veio com essa garra, essa quintura de mulher caicoense para fazer a diferença e entender que as mulheres, elas são diferentes, elas conseguem. E, mais uma vez, reiterando, não deve ser fácil ser esposa, ser empresária, ser advogada e ser administradora e conseguir estar bela e maravilhosa aqui conosco. Obrigada. Eu fico muito feliz de que a Copenhague, ela consiga alcançar a doçura dos corações das pessoas, né? E que as pessoas consigam presentear e viver a experiência de que é comer um bom chocolate, do que é sentar numa praça de alimentação e beber um bom café com aquele chocolate ali do lado. Deixa uma mensagem para a gente aqui, Virgínia. Olha, a nossa mensagem é que nos visite, que venha viver essa experiência que a Sama está falando e comprovem em uma das nossas lojas. Eu fico muito feliz de ter participado desse programa. Espero ter contribuído com a minha experiência aqui com vocês e possa recebê-los nas nossas lojas Copenhague. Gente, as lojas estão localizadas em Petrópolis. Qual é aquela rua, Virgínia? Trairi. Na Trairi. Ali é um ambiente extremamente aconchegante para você levar aquele seu amigo para tomar um café. Lá no Natal Shopping, ali a gente senta e sempre encontra todo mundo. E no Natal Shopping eu tenho a oportunidade de experimentar e não poderia chamar outra pessoa para falar desse dia tão especial que é a Páscoa, a representatividade da Páscoa, que é o chocolate. Sabemos que Cristo, ele está aí, ele morreu, ele ressuscitou, mas temos essa simbologia que é tão importante, né? Faz tanta diferença na nossa vida. É tão bom se sentir acolhida, é tão bom se sentir homenageado. E o chocolate é igual a flores. Quem não gosta, eu não conheço. Todo mundo gosta, então eu venho convidá-los a estar conhecendo a loja. Os ovos de Páscoa, né? Lá tem inúmeras opções, como eu já disse,
quem tem intolerância à lactose, quem não tem, quem tem suas restrições fitness, lá você vai encontrar. Virgínia, meu amor, muito obrigada. Você nos inspira quanto mulher de negócio, quanto mulher empoderada, mulher empreendedora, porque eu acho que uma mulher empoderada, ela ultrapassa qualquer nível de sucesso, é a coragem. Ela tem a coragem de enfrentar e fazer a diferença. E você faz a diferença na vida, na minha vida e na vida de muitas mulheres, principalmente aquelas que nos assistem e nos escutam. Muito obrigada, sua amor, pela sua gentileza. Que gentileza, é uma honra tê-la aqui. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta com o nosso bloco. Agora a gente vai falar de direito. Com uma advogada fantástica, maravilhosa também, uma mulher que está à frente, é líder e uma advogada que se preocupa com a família. Natália Vasconcelos, advogada sistêmica, especialista em constelação familiar. Natália, seja bem-vinda. Cadê você? Olá. Olá, Sama. Bom dia a todos. Tudo bom? Bom dia, seja bem-vinda. Muito feliz em tê-la aqui conosco. Você teria que estar aqui conosco hoje para falar de um tema muito importante, né? Direito sistêmico. O que é esse direito sistêmico? Gente, só para voltar para apresentá-la, Natália é advogada, especialista em direito sistêmico, é secretária da associação a qual eu sou presidente, tenho a honra de ser, então, doutora Natália é secretária da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, é uma ativista no direito das mulheres e defensora do direito de família. Natália, fale um pouquinho, explique um pouquinho para a gente o que é ser advogada sistêmica. Tá certo. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse assunto que é muito caro para mim, muito especial. Realmente, desde que eu decidi pela advocacia, estava ouvindo um pouquinho essa conversa com Virgínia, né? E ela também fez um pouco essa transição de carreira, falou como foi difícil deixar a advocacia, mas desde que eu escolhi essa profissão, que martela muito na minha cabeça novas formas de administrar conflitos, novas formas de ajudar as pessoas a lidar com suas dificuldades, com suas questões que acabam desaguando no judiciário e que muitas vezes, mesmo com bons profissionais, bons juízes e promotores, não alcançam um resultado que traz a elas o que elas realmente gostariam, que traz paz, que traz solução. Então, muito me martelava na cabeça como a gente poderia trazer, por meio da advocacia, que digamos que é a porta de entrada aí dos meios de justiça, essas novas soluções, novas técnicas.
E antes de eu falar do que é exatamente o direito sistêmico, né, a gente precisa entender o que isso tudo tem a ver com constelação, tá um burburinho danado ultimamente na mídia, traz aí uma nova vivência do drama familiar, né, coloca as pessoas num estado de revitimização, então a gente precisa esclarecer tudo isso. A advocacia sistêmica é apenas um modo de exercer a advocacia, que não vai olhar para o problema como uma coisa isolada. O advogado sistêmico, ele olha para um sistema de uma forma geral, o sistema no qual esse conflito está inserido, né? Ele vai olhar para as pessoas, a família na qual ela está inserida, o contexto, a sua história de vida, não que a gente vá aprofundar nem terapeutizar cliente nenhum, a gente volta aqui para o nosso lugar mesmo de advogados, mas a gente olha para todo esse contexto do problema para poder, sempre que possível, sugerir novas soluções que independam, né, do Poder Judiciário. Natália, mas assim, como você bem falou, esse tão famoso direito sistêmico, essa constelação familiar. Quando a gente ainda fala em constelação familiar, muitas pessoas ainda não conseguem associar o que é essa constelação, que você vai nos explicar logo em seguida. Mas eu queria voltar um pouquinho, e você passou por outra área do direito, né? Você você é advogada e atuou no Ministério Público, ou seja, do outro lado da defesa, né? Porque a gente costuma dizer, mas também dentro desse universo constelar. Porque o Ministério Público, ele está ali dentro das ações familiares, principalmente quando envolve o vulnerável, né? Aquela parte que está precisando da acolhida do judiciário. Nos conta a sua experiência para que as pessoas ainda fiquem curiosas aí para saber o que é essa tal constelação. Nos explique como foi essa transição do Ministério Público para a advocacia. Aí sim a gente vai explicar o que é a constelação e qual a necessidade desses componentes. Porque, como você falou, são as partes. E o Ministério Público também é parte disso. E nos conte aí um pouquinho da sua trajetória. Então, realmente, eu trabalhei lá no Ministério Público por causa da minha primeira formação também. Assim como Virginia, também tenho 2 formações. Eu fiz serviço social, e essa foi a porta de entrada para mim lá no Ministério Público Estadual. E lá eu trabalhava com educação. E na educação, como em qualquer outras instituições, nas escolas do município, do estado, existem muitos conflitos. É natural do ser humano. O conflito não é uma coisa ruim. O conflito é uma coisa boa, nos dá a oportunidade de transformar situações, né, e de nos conhecer cada vez mais, de nos relacionar com as pessoas. A forma como a gente conduz esses conflitos e o resultado que a gente vai acabar alcançando é que faz toda a diferença. E no Ministério Público, a gente já trabalhava com as escolas formas de gerenciamento de conflito, através de justiça restaurativa, comunicação não violenta, mediação. Então, são várias técnicas, né, de autocomposição e de empoderamento dos principais atores dos problemas. A gente precisa cada vez mais trabalhar a autonomia das pessoas para que resolvam os seus conflitos. E muitas vezes as pessoas estão acostumadas a jogar a solução do conflito na mão de um terceiro, de um juiz, por exemplo, de um promotor, e achar que essas pessoas que vão vir de fora que vão solucionar para aqueles que estão ali vivenciando o problema. Então, no Ministério Público, a gente já trabalhava esse empoderamento, essa autonomia das pessoas para resolverem as suas questões. Passei quase 8 anos por lá, e depois esse desejo da advocacia, que já estava ali no meu coração há muito tempo, foi sendo sedimentado. E eu também pensava muito sobre isso, como que eu posso trazer essas técnicas que já estão sendo trabalhadas no Ministério Público, porque quando o problema chega lá no Ministério Público, a coisa geralmente já está mais inflamada, né? Quando a pessoa vai procurar a promotoria de justiça, o problema já está mais acirrado. Então, como na advocacia, que muitas vezes as pessoas consultam antes um advogado do que o Ministério Público. Então, como na advocacia eu posso pegar essas técnicas, como eu posso ajudar as pessoas a enxergarem de uma forma mais ampla o seu problema e elas mesmas encontrarem e enxergarem soluções. A gente é uma ferramenta,
Mas esse empoderamento das pessoas é fundamental. E quais são essas ferramentas? Vamos chegar no nosso ponto, né? O que é constelação? Constelação, segundo o que você está me explicando aqui, é algo que começa em você, advogada, né? No momento que eu procuro. Me explique. É verdade. É verdade. A constelação nada mais é que um método terapêutico, como qualquer outro. Né? A constelação familiar é um método terapêutico breve, então não é como uma terapia que você fica às vezes meses fazendo, anos. É um método terapêutico breve, como se fosse em uma sessão. Eu gosto de fazer a seguinte metáfora: a gente pega um drone, distancia ele da situação e lá de cima, a gente vendo a situação de uma forma mais ampla, a gente consegue enxergar o posicionamento das pessoas, a gente consegue enxergar quem não está olhando para quem naquele problema, quem está mais inclinado para uma outra situação. Então, a constelação tem que ser feita por um profissional adequado, que tenha formação, experiência, sensibilidade para isso, e ele vai ajudar, né, com essa técnica, que é de posicionamento de pessoas, sentimentos, sensações, tem base no psicodrama também. Ele vai ajudar as pessoas a ter essa visão mais ampliada, digo, a visão do drone do problema. E a partir disso, a pessoa pode sim visualizar possíveis soluções e se sentir preparada para propor novas formas de administrar esse conflito. Então, a constelação, como eu estava dizendo, é um método. O que tem a ver a constelação com o direito? O direito vem pegar o método da constelação bem mais na frente. Isso é uma coisa quase que brasileira também, uma criação brasileira. A constelação ela veio lá da Alemanha, muitos anos atrás, lá da década mais ou menos de 1920. E o direito, ele pode, como vem desde a transformação do nosso Código de Processo Civil, né? Investindo em técnicas de autocomposição, mediação, justiça restaurativa, ele pode beber dessa fonte também da constelação familiar e usar das leis sistêmicas, que a gente fala sobre elas daqui a pouco, usar das leis sistêmicas para tomar uma nova postura enquanto profissional e ajudar as pessoas a solucionarem seus conflitos. Assim, hoje sabemos que a maioria das partes, elas ainda têm essa cultura muito contenciosa, né? Litigante. Como é que a gente faz para fazer com que nós, eu digo advogada, porque também eu me imposto como advogada e sou, como é que a gente vai convencer o cliente que ele vai me contratar para eu mediar algo que ele está querendo ali litigar? Então, a gente só leva as pessoas onde a gente conhece, né, e confia. Então, eu não vou lhe levar num lugar para tomar um café comigo se eu não sei se o café é bom. Eu só vou levar o meu cliente a essa situação se eu puder explicar para ele que esse é um caminho viável, seguro, interessante, e se isso também fizer sentido para ele. Eu jamais vou propor uma abordagem sistêmica, uma constelação para um cliente que eu estou vendo que não está preparado, que não está aberto a esse tipo de situação. Isso é uma coisa muito sutil e tem que ser muito à vontade, muito natural para esse cliente. A gente só vai propor esse tipo de técnica, esse tipo de abordagem, se isso for legal, se o cliente tiver essa disponibilidade, essa vontade. Senão, isso não funciona. Precisa ser totalmente voluntário e esclarecido. A gente tem visto aí na mídia situações de pessoas que disseram que foi horrível participar de uma constelação, que revivenciou um drama muito grande na família, que se sentiu obrigada a pedir perdão a um possível agressor, ou perdoar um possível agressor. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na hora que algumas técnicas, algumas coisas entram na moda, que a gente pode chamar, existem milhares de profissionais, de pessoas que vão querer trabalhar com isso porque está na moda e porque isso pode gerar ganho financeiro. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando fala de constelação, porque mexe realmente com as emoções muito profundas das pessoas, com os seus contextos, com histórias familiares muito profundas e delicadas. Então, a gente só vai abordar isso com um cliente, principalmente do nosso lugar de advogada, né, que não é terapeuta, a gente só vai abordar isso com o nosso cliente, essa possibilidade, se a gente sentir que isso faz sentido
para aquela situação. Tem situações que a gente precisa do judiciário, tem situações que a gente não nega o judiciário e não diz que ele é desnecessário, muito pelo contrário, a gente faz parte de um sistema, a gente não pode excluir o judiciário de nada, a gente só vê a constelação e a abordagem sistêmica como mais uma ferramenta que pode ou não ser utilizada. Doutora Natália, qual é o índice de êxito, né, desse processo? Porque, como a senhora bem falou, você, né? Vamos dizer você. Você bem falou, é um processo terapêutico. Então, às vezes, o anseio da resposta mais imediata não traz... o longo do processo, apesar de ser em uma sessão, é uma sessão única, em um encontro, né? Podemos dizer uma sessão, não, porque nós advogados... Nós não trabalhamos com sessão, nós trabalhamos com atendimento. Em uma consulta, em um atendimento, em um momento, aquilo resolve. Qual é o índice de êxito dentro dessa metodologia, né? Desse direito sistêmico, dessa metodologia constelar? É constelar mesmo? Pode ser, não tem problema. Eu gosto de chamar de constelação sistêmica muito mais do que constelação familiar, porque o método da constelação pode ser usado não só com questões familiares. A constelação sistêmica, ela serve para conflitos trabalhistas, ambientais, empresariais, então não é só uma questão familiar. Mas, uma coisa que precisa ser esclarecida é que a gente não vai, em regra, existem profissionais que fazem, mas a gente não vai, em regra, fazer constelação dentro do escritório de advocacia. Eu não vou propor ao meu cliente, vamos agora aqui fazer uma constelação neste atendimento jurídico. O nosso atendimento no escritório, ele é jurídico, ele é para tratar da questão jurídica, é para tratar do conflito e das consequências jurídicas desse conflito. O que a gente pode é sugerir ao cliente a abordagem sistêmica, a constelação sistêmica em ambiente terapêutico. Então, assim, não significa também que isso não possa existir. A constelação, ela pode acontecer dentro de uma sala do judiciário, ela pode acontecer dentro de um escritório, pode. Mas isso precisa estar dentro de um contexto, dentro de um combinado, dentro de um acertado. Isso não vai acontecer dentro de um atendimento jurídico. Isso é um processo, é um caminho que o cliente pode ou não percorrer, né? Então, o que a gente eu costumo dizer é que o advogado que tem postura sistêmica, ele pode provocar sutilmente o cliente a refletir mais sobre o seu conflito. De onde vem aquele comportamento? Por que ele acha que tal situação está acontecendo daquela forma? Eu já vi clientes tomarem consciência, sabe aquele insight? Isso vem lá de Freud, né? O insight que a pessoa tem, fala assim, nossa, isso está acontecendo, será que tem a ver com aquilo que aconteceu lá atrás? Então, o próprio cliente começa a ampliar a sua consciência, a sua percepção. Mas não porque eu sou terapeuta e fiz ele entender isso, mas porque existem conversas que têm efeitos terapêuticos, né? Não, às vezes até um café com uma amiga, uma conversa despretensiosa tem um efeito terapêutico, um insight que a gente tem na hora, uma ideia que ainda não estava aclarada, a luz que a gente joga para um lugar que eu ainda não estava percebendo. Então, são apenas efeitos, não é nada muito engessado. Entendi. Então, dentro do escritório, a gente pode ter conversas sistêmicas, sem que eu aplique nada ao cliente, sem que a gente faça constelação, nada disso, mas a abordagem é importante. O advogado que tem esse olhar, que sabe que aquele conflito, ele não existe isolado, ele está dentro de um contexto, está dentro de um sistema, ele tem um porquê de ser. Ele pode conduzir o cliente a essa ampliação de consciência de uma maneira melhor. Diante de todo esse cenário que foi posto aqui, dessa constelação sistêmica, dessa possibilidade de mediar, a gente entra dentro da mediação, que logo mais estaremos no evento onde estaremos falando sobre isso, sobre essa mediação. E eu trago a seguinte perspectiva para você, Natália. Os advogados, eles ainda não encamparam a cultura de mediar, de constelar, de sistematizar a coisa, porque acredita-se de que o dinheiro, os honorários, só vem se houver conflito. Como é que a gente faz para conscientizar os colegas de que o melhor caminho é sempre procurar a mediação? E se não tem capacidade técnica, procurar um colega de que faça ou se capacitar. Exatamente, Samuel. Olha, eu brinco assim com os meus clientes.
Para mim, o interessante é que o cliente saia do meu escritório me indicando para todo mundo, né, não? O advogado, eu não quero que o cliente saia do meu escritório dizendo assim, minha advogada entrou com um processo e a gente está aqui brigando, tem 10 anos que a gente está brigando. Não é interessante. O interessante é que a gente solucione o problema. O interessante é que a gente busque, ou aqueles problemas que não têm solução, que a gente busque a melhor forma de administrar aquele problema. Então, os advogados precisam tomar essa consciência também de que o melhor resultado é aquele que gera cenários positivos, cenários transformados. Você, Samuel, fala muito sobre isso, transformação na vida das pessoas. Então, não adianta eu dizer que eu vou solucionar entrando com um processo que pode durar 1, 2, 10, 20 anos, quando as pessoas continuam com seus problemas, sem tomada de consciência, sem perceber o que está acontecendo por trás daquilo. Não é um papel do juiz que vai resolver as questões profundas das pessoas que estão gerando conflito lá atrás. Os advogados precisam também perceber que essa frustração que muitas vezes é colocada para a profissão de que o judiciário não funciona, de que os processos demoram, que o alvará não sai, isso tudo tem a ver com o inchaço do sistema judiciário, porque a gente muitas vezes não consegue ajudar o cliente a solucionar os problemas antes de chegar lá, na porta do juiz, né? Muitas vezes são problemas que poderiam ter sido resolvidos com o empoderamento dos próprios atores do conflito, com essa ampliação de consciência, mas aí se joga para o judiciário, nós fomos aqui, com o perdão da palavra, incompetentes em resolver a situação anteriormente, joga para o juiz decidir, porque em tese é mais fácil, ou talvez até mais lucrativo dessa forma. Eu não acho que seja lucrativo. Muitas vezes a gente fica aí num processo 10 anos, quando a gente parcela aqueles honorários recebidos em 10 anos, né? Isso não compensa, não traz essa satisfação que a gente realmente quer, do problema solucionado, do cliente com o seu problema transformado. Essa satisfação é que eu acho que a gente precisa olhar, e os advogados precisam sim conhecer cada vez mais os métodos, para que ele também julgue se é adequado ou não para o seu cliente aquele método, né? Isso é muito importante. Não significa dizer que a gente vai sair jogando constelação familiar para tudo que é lado, constelação sistêmica e mediação para todos os casos. A gente precisa conhecer cada ferramenta para saber aonde cabe usar cada uma delas, ou não. Coisa boa, Natália, conhecer o novo, né? A gente acha que direito é só uma coisa, mas não tem nada de só uma coisa. Tem sempre está se inovando e trazendo essas possibilidades de conciliação, de mediação, de junção de pessoas e até do que você falou mesmo, do perdão, porque às vezes a gente comete erros dentro das nossas relações familiares e acabamos com a intervenção do judiciário para resolver algo que foi criado por nós, né? Pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Gente, E muitas vezes, Sam, a gente vai, né, ter que encerrar, mas muitas vezes essas questões familiares desaguam em nossas relações profissionais, pessoais, de amizade, que também geram conflitos para o judiciário, né? Então a gente tem que ver que essa raiz do problema é que deságua para todos os campos da nossa vida, não só problemas familiares. É verdade. Gente, estive aqui falando com a minha amiga, que eu admiro, doutora Natália Vasconcelos, advogada, especialista em família, constelação, direito sistêmico e também mentora, porque se os colegas não souberem, ela também dá esse curso de mentoria para os colegas, para estar capacitando, levando novo conteúdo. Natália, o seu escritório, seu Instagram e seus agradecimentos. Muito obrigada, gente. Meu Instagram, @Natália com TH, Vasconcelos com 2 L's, ADV. Meu escritório fica aqui no Silway, mas aí é só pedir o contato para a Samuel que a gente vai se comunicando. Eu estou aqui à disposição sempre. Muito obrigada pelo convite. Natália, seja mais do que bem-vinda. Não haverá falta de oportunidade, né? Você já é da casa. A gente tem aquelas pessoas que são as parceiras da casa, que está sempre trazendo novidades, trazendo coisa nova, e você é mais do que bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. E feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa, pessoal. Gente, que programa incrível. 2 mulheres que eu acredito, que eu admiro,
que traz novas perspectivas, possibilidades, duas advogadas que vivem carreiras totalmente diferentes. Hoje a gente está comemorando, né, sexta-feira, essa que representa a morte de Cristo, mas ele não ficou só na morte. Ele ressuscitou, trazendo esperança, trazendo vida nova, trazendo paz, trazendo fôlego de vida e dizendo que está conosco, que nunca vai nos deixar. Então, para você que nos assiste, que nos ouve, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todas as rádios que estão conosco, que nos acompanham, todos os programas diariamente. Feliz Páscoa para vocês que nos escutam. PNTV Web, Sena TV, 105 FM, FM Liberdade, Macaíba FM, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asas da Esperança FM, Santa Rita FM, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Curimatuá FM, Guaíras FM, Rádio Goianinha FM, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web e Extremoz FM. Minha gratidão a vocês que nos assistem. Jesus abençoe e até a próxima.